começando o Tradição Entrevista dessa semana. Essa semana a gente está recebendo aqui nos estúdios do Jornal Tradição nossos amigos aqui do PP, recebendo aqui o nosso amigo Hernani Polo, né, deputado estadual, pré-candidato ao governo do estado, que nós agradecemos muito a visita na Zona Sul do estado e aqui na redação do Jornal Tradição em Pelotas. Nosso amigo de longa data aqui, o deputado Afonso Ram, também, sempre visitando Tradição aqui de longa data das entrevistas. Obrigado pela visita, deputado. Isso aí. Nosso deputado aqui, Marcos Vinícius, também, que visita seguidamente aqui o Jornal Tradição, que sempre está à disposição das nossas entrevistas, nossos pedidos, né? Satisfação. Então, muito obrigado por vir mais uma vez aqui e atender aqui para a gente falar um pouco, né? Falar um pouco de política, desenvolvimento e futuro da nossa região, né? E do nosso estado. Com certeza. Já começo com o nosso pré-candidato, né, ao governo do estado, Hernani. O desafio foi aceito, eu tenho acompanhado as redes sociais, tenho acompanhado, né, os movimentos políticos da nossa região. O desafio é grande, né, mas como é que estamos começando nessa visita já à Zona Sul e como é que estamos visualizando isso para o futuro? Olha, estamos começando bem, com muito otimismo, até pelas companhias aqui que nos dão suporte nesse projeto, nessa caminhada, né? É um caminho longo, naturalmente, mas eu estou com muita motivação e muito animado por tudo que nós estamos acompanhando nesses pouco menos de 30 dias, quando me desliguei da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e comecei a trabalhar de forma dedicada e focada na consolidação da nossa pré-candidatura a governador. E esse movimento conta aqui com os colegas, o deputado Afonso Ram, que é o nosso primeiro vice-presidente do Progressistas no Estado, o deputado Marcos Vinícius, que é líder da bancada na Assembleia Legislativa, e nós temos um grupo muito representativo de lideranças do Progressistas, que estamos fazendo esse debate, essa discussão interna, temos posicionamentos diferentes dentro do partido, que é natural também, e sempre buscando a unidade, a convergência, e posicionar uma candidatura a governador do estado, que é o desejo da nossa base partidária. Isso historicamente sempre foi, e nós entendemos de que o momento, o cenário eleitoral de 2026, que está começando agora, né, o ano eleitoral, talvez nessa eleição, alguns de forma um pouco mais acelerada tentaram antecipar o processo eleitoral ainda no ano passado, querendo fazer definições, mas a verdade é que historicamente, sempre depois do carnaval, do ano da eleição, é que começam as movimentações de forma mais intensa. E eu sempre tenho dito de que tudo tu tem que fazer no tempo certo. Quando você atropela, isso eu aprendi muito na agricultura, Afonso, né? Tem um momento de plantar, tem um momento de esperar a planta crescer, tem um momento de amadurecer e tem um momento de colher. Quando você atropela, e como alguns muitas vezes tentam fazer, as coisas não acontecem da forma correta e adequada como devem ser. E por isso que nós estamos fazendo esse movimento, ouvindo a base e muita manifestação positiva, favorável à candidatura própria a governador, e nós estamos muito confiantes nesse projeto, que vamos consolidar ele e especialmente buscar apresentar uma proposta pensando no futuro do nosso estado, que é isso que nos move, todos nós, a fazer e estar na vida pública. Então, eu estava até há pouco tempo, tu faz há pouco, agora início do ano, né? Dia 12 de janeiro. 12 de janeiro, né? Acabei saindo e a Secretaria foi um grande desafio, né, na questão do desenvolvimento econômico do Estado, essa ligação entre o poder público e a iniciativa privada, né? Isso é um trabalho que tu faz muito bem e tu conseguiu trabalhar isso no Estado, dentro dessa secretaria tão importante para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Como é que foi essa experiência? E essa experiência, ela soma numa candidatura para o governo do Estado? Com toda certeza. Cada função pública que você ocupa, você acaba adquirindo experiência e conhecimento, aprendizado, né? Foi assim na época da Secretaria da Agricultura, na presidência da Assembleia também, e agora nesses últimos 3 anos como secretário de Desenvolvimento Econômico, nós conseguimos, né, a partir de um trabalho articulado, consolidar os maiores investimentos da história do Rio Grande do Sul nesse período, né? Isso porque o Estado também, ele vem, quando botou as contas em dia, buscou equilíbrio fiscal, isso trouxe, né, um avanço importante. A nossa bancada sempre também colaborou para que isso pudesse acontecer, então foram avanços e conquistas importantes que nós temos que preservar, e isso se refletiu em investimentos, né? Investimentos que inclusive aqui na metade sul, como é o caso da CMPC, que foi o maior investimento privado da história do Rio Grande do Sul, 27 bilhões de reais
em um único empreendimento. Né? A fábrica lá na Barra do Ribeiro, mas vai ter quase 1 bilhão de investimento aqui no Porto de Pelotas, né, que vai a matéria-prima, 1 bilhão lá no Porto de Rio Grande para o escoamento da celulose e mais 5 bilhões em mais de 70 municípios aqui da região em aumento de base florestal. Então isso vai trazer aumento de empregos, geração de renda, é uma cadeia que se forma. E outros investimentos também, data centers, a fábrica de aviões da Aeromote lá em Guaíba, investimentos aqui no Porto de Rio Grande, no Distrito Industrial, que vai ser feita agora a pavimentação, a qualificação daquele local lá para poder receber mais empresas, enfim. Então a gente trabalhou muito, bons resultados, né, que conseguimos alcançar, e essa conexão que nós fizemos do público com o privado. Eu venho do privado, né, sou agricultor aqui, né, temos uma identidade com o Afonso muito forte, muito próxima de relação. E eu entendo que o público e o privado eles precisam sentar na volta da mesa, né, porque o privado tem um papel relevante, é o que investe, é o que gera emprego, é o empreendedor que faz a economia girar, e o poder público precisa ser um poder público, né, que simplifica, que possa trazer um ambiente de negócio com segurança jurídica, com previsibilidade. Isso dá conforto para quem investe. Então, o público e o privado precisam caminhar lado a lado juntos aí para desenvolver o Estado. Já colocando o Afonso na jogada, Afonso, hoje a gente vive tem momentos difíceis, né, na questão econômica, principalmente o agronegócio, né, e tu defende muito essa pauta do agro. Como é que tu vê a questão do agronegócio e o estado do Rio Grande do Sul dentro do agronegócio para ter um melhor desenvolvimento, o produtor rural ficar... Porque agora há pouco tempo eu conversei aqui com o pessoal da Federal Arroz, e o desânimo é grande na conversa com eles. Mesmo nós temos uma abertura da colheita do arroz agora aqui em Pelotas, aqui no Capão do Leão, mas eles falando para o produtor parar de plantar tanto, diminuir o arroz, etc, etc. E no momento onde se qualificou o produtor para ele produzir mais. Tecnologia, inovação e ao mesmo tempo o preço lá na ponta hoje não paga o custo. Como é que o deputado vê isso? Eu acho, em primeiro lugar, agradecer aí, né, Adilson, esse espaço aqui do Tradição, um espaço maravilhoso. Parabéns pelo crescimento de um jornal que tem capilaridade em toda a nossa região. Nós estamos justamente provocando um debate de oportunidade de trazer o Hernani para que a nossa base, primeiro partidária, mas também no âmbito da comunicação, da imprensa, muitas pessoas também conheçam essa disposição do Hernani, porque a gente busca líderes, né, busca pessoas com qualificação, e está aqui alguém absurdamente preparado e de confiança, com credibilidade, coisa que se busca hoje na política. Então, os progressistas, nós aqui na região, falando antes primeiro essa questão, nós temos 10 prefeitos e 9 vice-prefeitos de 23 municípios e praticamente 60 vereadores. Né? Temos uma base política extraordinária. Como deputado federal, somos um deputado âncora de todo esse trabalho. Né? Tem aqui também o Marcos Vinícius, que é o deputado que atua conosco na maioria desses municípios. E quando a gente vê, né, a chegada do Hernani como um pré-candidato, mas alguém, como ele disse, que vem da agricultura, eu acho que está faltando, e falta, com todo o respeito que tenho a quem governa o Estado, sem fazer a crítica, falta um posicionamento de defesa verdadeira política do agricultor. Nós conquistamos aquele projeto 5122 que alonga as dívidas, conquistamos 346 votos, tivemos várias estiagens, temos aí a questão também das enxurradas de 2024, prejuízos absurdos. Os produtores perderam por conta do clima. E nós, do Rio Grande do Sul, fomos largamente o estado que mais perdeu. E a gente não conseguiu mostrar isso. E quem tem que mostrar, na minha opinião, é o líder maior. É quem está à frente do estado. Então, né, sem responsabilizar, mas vendo que precisa ter uma defesa política maior, porque a decisão política, porque se o governo federal quisesse ajudar, já teria ajudado. Nós criamos uma lei, né, um substitutivo que está aprovado no Senado, na Câmara, falta votar no Senado, e que traz 30 bilhões do Fundo Social, não tira das contas do governo, quita a dívida do agricultor, dá o fôlego, né, e essa necessidade a maior é do agricultor do Rio Grande do Sul.
as questões também de preço e todo conjuntural, é tudo por uma falta de apoio que nós também precisamos por parte, né, do governo federal. No Estado, o Estado tem um limite de capacidade de elaborar projetos, melhorar a irrigação, melhorar as condições, e a gente vem fazendo isso com as entidades, né? Esse trânsito que o Hernani tem também, ele é muito grande, facilita, e eu vejo esse momento, que é um momento, né, desesperançoso, até sem perspectiva, é o momento da virada, por conta de uma oportunidade de ter uma nova liderança, com perfil e conhecimento do agro, com pessoas, porque ninguém governa só, com pessoas com capacidade. O próprio Marcos Vinícius, como deputado, hoje é um deputado que lidera a questão do arroz. Criou a Frente Parlamentar em Defesa, né, do arroz. Temos aí o tabaco, que também é uma cultura importantíssima. Canguçu, São Lourenço, se falar dos mais próximos, são Arroio do Padre. Arroio do Padre. Então, veja, né, todas as questões que tem. E ele também, como secretário de Desenvolvimento, quem teve uma experiência tão recente de prospectar negócios, como foi feito com o atual governo e com o próprio governador, mas também dar sequência e melhorar esse processo. O Distrito Industrial de Rio Grande é um dos melhores, das melhores estruturas que nós temos e a logística que nós temos. Nós estamos concluindo a duplicação da BR-116. Finalmente nós temos essa questão do pedágio para ter um preço justo. Não vamos, né, vamos dizer assim, debater nesse momento, mas as coisas vêm sendo preparadas para promover o desenvolvimento, inclusive também dessa região. Então eu vejo, né, que alongar a dívida, ter posicionamento político forte, mobilização política, isso, né, ajuda à medida em que o líder diga isso e abrace, isso faz a diferença, né, e fazer a sensibilização. Falta pouco para nós vencer essa etapa. Questão de Rio Grande, né, tem aí um distrito industrial extraordinário para nós agregar valor, para, né, processar. Nós vendemos soja, né, como commodity, mas nós podemos processar, transformar, agregar, e aquele distrito industrial distribui, inclusive, ICMS para os municípios de origem. Você produz a soja nos municípios, mas você fatia depois o retorno por uma industrialização regionalizada. Isso é um projeto que está aí e que o próprio Hernani conhece com profundidade e tem capacidade para tocar. Nós temos riquezas naturais extraordinárias. Alguém fala do próprio carvão mineral. Do carvão nós podemos fazer os fertilizantes nitrogenados. O mundo está fazendo. O Brasil importa 90%, né, do fertilizante nitrogenado. Sabe onde é que pode produzir? Aqui em Candiota. Tem planta, tem projeto, o mundo faz. A mineração em Caçapava. A mineração, isso, o fosfato. Porque a gente até essa questão do... Então é extraordinário, né, Adilson? Essa questão que tu colocasse do biocombustível, né? Até se comentou no dia lá na entrevista para a imprensa que é uma alternativa hoje para o arroz, né? Pode ser uma pesquisa já tem né? estudos e pesquisas, né, sendo realizadas. Inclusive, nós conseguimos avançar nesses últimos anos no processamento e na produção de biocombustíveis aqui no Rio Grande do Sul, a partir de alguns ajustes que foram feitos tributários que proporcionou competitividade. Nós temos uma fábrica lá da BH, em Passo Fundo, de 1,5 bilhão para a produção de etanol com culturas de inverno. Isso gera uma nova oportunidade para que no período do inverno, quando as áreas ficam descobertas, pelo agricultor não ter estímulo para plantio do trigo, agora você tem uma outra alternativa para utilizar trigo, triticale, centeio e cevada para fazer etanol. E também, o Afonso, o deputado, colocou muito bem aqui na produção de biodiesel. O Estado fez uma mudança tributária que trouxe competitividade e nós conseguimos fazer com que 3 cooperativas, a Cotrijal, Cotrisal e Cotripal de Panambi, colocassem um projeto em Cruz Alta de 1 bilhão e 200 milhões para produzir biodiesel, que é uma quebra de paradigma, porque as nossas cooperativas agrícolas do Rio Grande do Sul, elas acabaram ficando na compra e venda de commodity, diferente das cooperativas do Paraná, que foram para um processo de industrialização, de agregação de valor, tanto nos grãos como na proteína animal. Então nós fizemos um movimento, hoje as cooperativas, temos outros projetos já sendo prospectados, de cooperativas agregando valor àquilo que o deputado Afonso falou. Isso é fundamental. A gente transforma o produto, gera emprego aqui e exporta já um produto final
Então é um caminho que nós podemos acelerar ainda Sim. mais para poder desenvolver mais Para ter esse o desenvolvimento e acelerar isso, né? Exatamente. Isso, nas duas, Isso é fundamental. ganha todo mundo, né? Todo mundo ganha. Então, Entrando nessa mesma pauta, Marcos Vinícius, eu vi que eu acho que chegou outro deputado, né? Frederico Antunes. Depois a gente faz um rodízio aqui. Como é que tu avalia essa questão toda? A gente vem colocando essa questão do arroz, e isso a gente fala do arroz, né? A soja também não está num preço que se gostaria. E o Estado foi impactado recentemente com a enchente, enfim, a gente vem sofrendo com secas e tudo mais. E isso não é uma reclamação, mas isso é um apelo dos agricultores, né, da nossa região aqui, que a gente conversa muito, dessas políticas, né, e de como o poder público, né, os deputados, né, conseguir enxergar isso e cada vez mais trabalhar nesse sentido para que se mude essa política econômica de preço, essa política econômica de mercado. O Rio Grande do Sul tem uma característica, porque a gente não concorre só com outros estados. Fala-se muito em guerra fiscal, mas a gente concorre também com 3 países que estão no nosso entorno. Nós concorremos com o Uruguai, concorremos com a Argentina e com o Paraguai. E esse ajuste do Mercosul permite a entrada do arroz desses 3 países aqui com imposto zero. Então, isso tem tornado muito difícil a condição dos nossos produtores, né? Tu planta com defensivos que não são permitidos no Brasil, tu produz com combustível mais barato, tu tem incentivos, tu tem insumos de uma condição muito melhor do que a nossa e tu tem um tratado internacional que te permite a entrada desse produto com imposto zero. O próprio setor do arroz tem tido grandes prejuízos com a entrada do arroz paraguaio, porque muitas indústrias nossas já estão se mudando para Minas Gerais, onde tem essa facilidade de lá distribuído para o resto do país. Mas alguns ajustes têm que ser feitos, e um deles, que foi implementado agora recentemente pelo Estado, faltam algumas regulamentações, ele diz respeito à taxa CDO. Hoje, todo saco de arroz vendido paga 89 centavos com uma contribuição para o Instituto Rio Grandense do Arroz fazer pesquisa e desenvolvimento. Mas até então, só essa era a finalidade da CDO, fazer pesquisa de tecnologia e nada mais. Com todo respeito a tudo que já foi feito no IRGA, o IRGA trabalhou muito, encontrou bons caminhos, mas a gente precisa encontrar outras alternativas também para que essa contribuição estimule a cadeia produtiva. Então nós trabalhamos, o Frederico Antunes também foi fundamental nesse trabalho, uma mudança nessa legislação, e a CDO hoje tem 2 finalidades. Uma é essa taxa, né, ser convertida para produtores que tiveram prejuízo, o valor voltar até esses produtores, e a outra possibilidade é no caso de exportação, quando nós exportarmos arroz, o produtor rural ter isenta a CDO. Um mecanismo muito parecido com esse programa novo do Devolve ICMS. Tu paga, bota o CPF na nota e depois recebe de volta o valor. Então isso está em processo avançado. Acredito que agora, no dia 25, 26, aqui em Capão do Leão, vai ter uma definição por parte do governo. Mas eu digo, isso é um remédio para dores, não é a cura da doença. O problema do nosso agro aqui no estado é uma série de fatores, sobretudo essa concorrência desleal que nós temos com o Mercosul. Mas para isso acontecer, né, de mudar efetivamente isso, precisamos de também outros tratados competitivos. O tratado com a União Europeia é um desses. Tem produtores rurais aqui da nossa região e empresas do setor do arroz já de olho no mercado europeu, né, de vender arroz para a Europa com uma condição muito melhor que a nossa. A Europa produz 2 milhões de toneladas, nós produzimos 7. Então nós temos arroz para vender para a Europa, e arroz de qualidade, né? Esse arroz asiático que chega por aí. Sim, né? com alta qualidade. E fora isso, né, como tu mesmo falou, e o Hernani reforça, o Afonso também, que é a nova aplicação. O etanol é um caminho, mas o etanol do arroz, ele não é o etanol para combustível. Sim. O etanol do arroz é o etanol para cosméticos, né? Para fazer base de perfume, para fazer outros tipos de produtos, até para usos medicinais. Aí tu sai um pouco só da alimentação, né, do gado, do ser humano, mas tu entra na outra... Agrega valor. Agrega valor, alto valor agregado. Alto valor agregado, que é outro valor. Né? Exatamente. No momento que tu tiver o etanol sendo produzido para essas finalidades, nós podemos até ter outro caminho, que é a abertura de outros negócios aqui. Indústrias químicas, né, se instalarem no Rio Grande do Sul, dada a proximidade com essa base. E eu acredito muito, o Hernani é um cara que conhece a nossa região de muito tempo. Eu não tenho dúvida de dizer que o Hernani, dos pré-candidatos hoje do Estado, é o mais preparado. Mais preparado porque conhece o Rio Grande do Sul de verdade. Conhece fisicamente, porque já esteve em todas as cidades do Rio Grande do Sul, faz política há mais de 25 anos. E também é o mais preparado porque ele conhece a máquina pública. Foi deputado, presidente da Assembleia, secretário da Agricultura, secretário de Desenvolvimento Econômico, não é um blefador.
Não é alguém que está se guiando com um bilhetinho na mão que vai fazer um discurso enlatado numa campanha eleitoral. Porque, muito se fala, o candidato tem que ser bom de debate para ganhar. A gente sabe, é fato, mas muitas vezes as pessoas se preparam, né, de uma maneira mecânica para isso. O Hernani tem essa vivência prática e o conhecimento de todo o Estado. Então eu me sinto muito à vontade de estar aqui hoje com o Afonso Ram, que é um líder que atua na nossa região, tem marcas muito profundas na vida, no cotidiano da nossa região, de abrir esses caminhos para o Hernani Polo na condição de pré-candidato. A gente tem certeza que a Metade Sul vai estar muito bem servida com um cara que conhece efetivamente esse canto do Rio Grande do Sul. Falando, quando ele falou em saúde, eu já faço... Só fazer um complemento aqui, agradecer as palavras do deputado Marcos Vinícius, que é um querido amigo e que tem feito um trabalho, o deputado Afonso salientou que, assim, um trabalho diferenciado, com resultados, um trabalho sério, né? O que é o que a gente precisa, né? Políticos que representem as suas comunidades, mas que façam um trabalho com seriedade. E o Afonso, o Marcos comentou aqui na Metade Sul, mas o Afonso atua no Rio Grande todo. Eu estive com o Afonso essa semana lá em Vacaria, recebeu o título, estivemos juntos lá, com o Marcos Vinícius, o título de cidadão. Vacariense lá, um trabalho maravilhoso na fruticultura, né? E agora, amanhã, sábado, vamos estar lá na abertura da colheita da maçã também. Então, o Afonso tem feito um trabalho pelo estado todo, na defesa do agro, né? Que é uma sua bandeira de luta, mas também atuando em outras frentes. Então, isso também nos anima, porque quando a gente faz um planejamento ou vai por uma missão como essa que estamos indo, uma candidatura a majoritária, uma pré-candidatura a governador, naturalmente você busca e foca em alcançar o resultado eleitoral, né, no primeiro turno, buscar ampliar o apoio no segundo turno, mas também olhando para a gestão, para as entregas. E quando você tem pessoas que estão nos acompanhando, que têm capacidade, que têm experiência, um grupo representativo, isso sem dúvida faz muita diferença e por isso que também nos anima aí nos motiva e dá essa estrutura. Falando na questão, nós temos uma dificuldade, o Marcos Vinícius, o Afonso conhece, o Hernani deve conhecer, a saúde da região sul, né? A gente, os hospitais de Pelotas da região, as referências, né? Tem melhorado, mas ainda tem muita carência, né? Como, né, pré-candidato, como é que o senhor vê essa questão da região sul e como é que seria para tentar ter um investimento melhor na saúde pública desta região, principalmente? Bom, a gente precisa, para investir, seja na saúde, na segurança, na educação, em qualquer área, né, fazer com que o Estado mantenha a disciplina fiscal, que gaste menos do que arrecade. Isso é fundamental, porque quando você desequilibra as contas públicas, você acaba criando uma falência em todas as áreas, né? O que foi o que aconteceu há pouco tempo atrás, né? Quando o Estado chegou naquele momento de atrasar o salário dos servidores, muitas outras coisas já tinham quebrado ou se desestruturado antes, né? E isso é importante deixar no radar. O que a gente fez, o que a gente avançou, o que a gente alcançou do equilíbrio das contas públicas é fundamental. Quem não cuida das contas não consegue cuidar bem das pessoas, porque você acaba não tendo recursos para investir. Nessa área que você comenta da saúde, que é uma área muito sensível, porque trata da vida das pessoas e no momento de maior dor, no momento de maior desespero, porque não há mais desespero de uma família, de um pai, de uma mãe, quando vê um filho precisando de atendimento e não ter, ou de um filho quando um pai ou a mãe precisa e não ter esse atendimento. Então você precisa melhorar essas estruturas. Para melhorar, você tem que ter recursos. A gente sabe que os deputados federais, o Afonso é um deles, que destinou, inclusive, muitos recursos aqui no Covid para aumentar no leitos. Estado, mais de 200 milhões de reais em investimentos. Então a gente precisa só ter... Só em Pelotas mais de 10, são 12 milhões. São bastante. 30 leitos aqui em Pelotas que você conseguiu viabilizar. 20 leitos só com equipamentos, 10 na Santa Casa na ocasião da Covid, que são funcionais hoje. Funcionais, né? Outros 10 no São Francisco de Paula, que ali, né, um hospital importante, e a viabilização técnica e viabilidade em Brasília de outros 10 leitos do hospital, vamos lembrar aqui, Beneficência Portuguesa. Totalizando 30 e 14 em Rio Grande. Então, daí outras cidades, esse trabalho que vem, recursos de Brasília, é importante. O governo do Estado ter capacidade de continuar investindo. Nesses últimos anos foram feitos investimentos importantes em toda a estrutura de hospitais do Rio Grande do Sul, né? A gente conseguiu
avançar, mas ainda de forma insuficiente. Então a gente precisa ter essa clareza. Hoje tem muita tecnologia também e muita inovação surgindo na área da saúde, sim, mas a gente precisa melhorar as estruturas locais, né? Até para evitar aquele deslocamento a longas distâncias. Então o próprio governo vem fazendo investimentos, mas a gente precisa ter uma capacidade ainda maior de investir para que esse atendimento seja mais próximo das pessoas. Isso é fundamental, né? Hoje também há uma necessidade e uma demanda de exames, especialmente exames de imagens, e isso gera tem muitas filas, né, para ser atendido. Tem uma demanda represada, né? Hoje gera um custo para a esfera municipal também, e não é diferente. Que os prefeitos acabam reclamando, os prefeitos acabam sobrecarregando, pelo menos que eles falam, né, que a situação, né, acaba sobrecarregando o orçamento do município, né? E nós temos um sistema nacional também que precisa ser redesenhado, que remunere melhor os atendimentos, né? O SUS hoje ele tem deficiência, e isso acaba batendo no estado e especialmente nos municípios. Então é um trabalho que tem que ser feito de forma articulada entre o ente estadual, município e União. Não há como um ente só resolver sozinho o problema, é um problema complexo. E aí sim exige uma capacidade do gestor público de articulação, de equilíbrio e de você construir consensos em temas como esse da saúde e outros também. O executivo é a arte de construir consensos e não confrontos. Por isso que eu também sempre tenho enfatizado isso. A tarefa de governar é a tarefa de unir, não de dividir. Exatamente, né? Então, a saúde é um tema, sem dúvida, prioritário, assim como a segurança pública é também, né? Nós temos outro tema, temas sensíveis da segurança pública, né? Exato, que avançou também bastante, mas ainda de forma insuficiente. A gente está chamando mais pessoas, aumentando o efetivo, precisa aumentar mais, mas você aumenta, você tem gasto público, então você tem que... É um equilíbrio dentro de uma estrutura grande, que é o governo do Estado, que tem as suas necessidades, que ficou por muito tempo com baixíssimos investimentos, e isso gerou, né, uma degradação das estruturas e que a gente vai ter que ir recuperando com o tempo para frente, né, fomentando o crescimento econômico, fazendo com que o Estado tenha mais investimentos e que esses investimentos revertam em melhores condições para o Estado poder também devolver em melhores serviços à população nessas áreas aí que são essenciais. Aproveitar e fazer uma pergunta. Tu acha que o Estado que vem hoje governado pelo Eduardo Leite, ele vem tendo ele vem crescendo, tendo as melhorias necessárias, ou ainda precisa algumas áreas ter uma melhora? Vamos lá. Nesses últimos anos nós tivemos avanços importantes, especialmente no que diz respeito à máquina pública, a estrutura da máquina pública. Acho que a sequência que muitas coisas começaram lá com o Sartori, depois tiveram continuidade na primeira gestão do Eduardo Leite, agora na segunda gestão, principalmente com o equilíbrio das contas públicas, as reformas que foram feitas na Previdência, uma agenda de concessões, de privatizações, isso é importante, né? O Estado atrasou muito a fazer isso. Então, internamente, o Estado conseguiu, e isso também se reverteu em investimentos nessas áreas nesses últimos anos. Perfeito. Também, o Estado, se pegar o histórico de atração de investimentos, nesses últimos anos, nós batemos os recordes históricos, porque o Estado também ele vem melhorando a sua performance. Para o investidor trazer investimentos aqui, ele precisa sentir segurança jurídica, ele precisa ter a certeza de que o Estado, o poder público, está bem gerido. Então, acho que nós tivemos avanços importantes, mas eu acredito que a gente pode acelerar mais. Eu acho que agora é um momento de trabalhar o fortalecimento do empreendedorismo, esse crescimento mais acelerado. Quais as áreas que tu visualiza hoje tenha que ter um olhar melhor para atrair esse investidor, esse novo empresário, ou para melhorar esse crescimento de renda dentro do Estado? Eu acho que tem algumas áreas que são fundamentais, algumas ações. Você melhorar o ambiente de negócios, simplificar, desburocratizar, isso é fundamental. Segurança jurídica, né, para que o investidor tenha firmeza e convicção para fazer investimento, a segurança jurídica é fundamental. E tem algumas áreas que eu considero fundamental. Por exemplo, a educação. Nós estamos perdendo o bônus demográfico. Nós estamos ficando com uma população mais envelhecida, uma população economicamente ativa menor, e para que a gente tenha crescimento econômico, nós temos que melhorar a produtividade. Para melhorar a produtividade, você tem alguns eixos. Um deles é melhorar a formação, a qualidade do ensino, e também trazer a inovação. Com inovação você consegue produzir mais. Tecnologia. Hoje, a média de produção de um trabalhador brasileiro é 20% do que um trabalhador americano. Por quê?
porque lá eles têm uma educação de melhor qualidade, eles têm lá outra... A estrutura já entrega outra. Infraestrutura, por isso que o poder público ele precisa funcionar e funcionar bem. Então, a educação é fundamental, a inovação, eu vejo que o Rio Grande do Sul ele tem uma vocação para a inovação. Nós temos parques tecnológicos, universidades muito robustas, muito consistentes, então a inovação... Nós temos um caminho, né, uma estrutura boa para inovar, eu acho. Por exemplo, na inovação... Pesquisa... A inovação é uma coisa que não precisa estar lá no lugar onde você entrega o produto, você trabalhando e a empresa estabelecida, você faz à distância. Então, o Estado hoje tem uma capacidade de crescer muito nessa área de inovação, em startups, nós temos parques tecnológicos muito fortes, atraímos investimentos na área de data centers, que vai crescer muito nos próximos anos, porque a inteligência artificial ela vem crescendo, estando presente em todas as áreas. E ela tem que estar na máquina pública, né? Para facilitar o também, né? Também. E essas estruturas de data centers, aqui nós temos em Eldorado do Sul o primeiro distrito industrial de data centers da América Latina. A gente conseguiu trazer da escala data center, porque qual é o diferencial do Rio Grande do Sul? Tem uma produção de energia renovável muito forte, porque essas estruturas de data centers têm um alto consumo de energia elétrica. Então elas consomem. E quem hospeda os dados lá nesses locais exige que a energia venha de fonte renovável. Então isso vai também proporcionar investimentos em parques eólicos, que o Estado tem potencial, geração fotovoltaica, enfim, outras matrizes de geração de energias renováveis. Então, na área de data center, nós vamos avançar muito nos próximos anos. Então, nós temos, assim, algumas biocombustíveis, que falamos antes, é fundamental, biodiesel, etanol, combustível verde. Agora, nós estamos produzindo, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos a primeira fábrica do Brasil de óleo de canola, que é lá em São Luís Gonzaga, da empresa Cameira. E agora nós começamos a produzir aqui no Rio Grande do Sul a carinata, que é uma prima da canola, da família da canola, e que o óleo de carinata, que não é combustível, serve para o SAF, que é o combustível verde da aviação. Então o Cameira já tem uma parceria estabelecida com a Air France. Vamos produzir aqui o óleo de carinata para servir como base do combustível verde para a aviação, que também vai ter uma transição agora no combustível da aviação. Então são muitas oportunidades. Eu vejo o Estado assim com muitas possibilidades para a gente poder crescer economicamente e fazer com que o poder público entregue melhores serviços aí à nossa população. Aproveitando já, depois eu quero conversar um pouco sobre a questão da BR-116, a duplicação, mas entrando na questão da infraestrutura, na questão logística, né? A nossa região sul ainda tem várias deficiências em questões de localização, né? A gente está aí com a duplicação tão sonhada de Canguçu, ali é Piratini, Canguçu, né? Está em obra, mas tem outras deficiências, né, de infraestrutura viária, que o Estado possa olhar para isso e como é que o senhor vê isso como investimento e conseguir ter esse investimento, porque que isso saia do papel e consiga chegar, principalmente na situação de produção, não só nas vias federais, mas onde que o Estado consiga atuar. Bom, aí nós temos na infraestrutura os modais rodoviário, hidroviário, ferroviário. Aliás, as ferrovias, por uma concessão mal feita, mal estruturada do governo federal, nós ficamos à mercê, foi uma coisa assim desastrosa o que aconteceu, está acontecendo com o Rio Grande do Sul na área de ferrovias. Agora, nós temos um déficit de infraestrutura, isso é fato. Por quê? Porque também se investiu muito pouco ao longo dos últimos anos. Qual é a forma de nós melhorar essa infraestrutura? O poder público, com suas próprias pernas, com recursos próprios, ele não tem capacidade de fazer tudo. Então nós temos que buscar, e aí não é uma coisa só do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, o Brasil, outros países estão fazendo isso, é avançar numa agenda de concessões. Eu entendo que há uma necessidade de que o governo do Estado sente com o governo federal e desenha modelagens que envolvam BRs e RS, para te ter uma estruturação melhor em modelagens de concessão. A gente precisa avançar nesse caminho para melhorar a infraestrutura. Esse é o caminho que a gente precisa trabalhar e a gente ter uma melhor condição. Eu chamo a atenção nesse ponto. Tem o potencial hidroviário aqui também integrado, né? Da hidrovia, inclusive, agora foi assinado para... o Uruguai, né? Essa questão da hidrovia Uruguai-Brasil, né? Pela Lagoa dos Patos e a Lagoa Mirim, né? Também. Agora foi assinado essa semana a navegação noturna, que não era possível, fazia 40 anos, agora vai se voltar a navegar no período da noite.
Inclusive, há um processo já de concessão da hidrovia para que alguém que pegue para administrar mantenha dragada e em permanentes condições de navegação. Eu chamo a atenção para um ponto da infraestrutura pelo seguinte: quando entrar a reforma tributária em vigor, acaba a guerra fiscal de alíquotas de ICM, de impostos. O que vai ser o diferencial para os lugares atraírem investimentos? Porque a alíquota no Rio Grande do Sul vai ser a mesma de Pernambuco, do Ceará ou de qualquer lugar do Brasil. O atrativo vai ser capital humano, segurança, infraestrutura. E a infraestrutura você não constrói em pouco tempo como você hoje muda uma lei e cria uma condição tributária diferente. A infraestrutura leva tempo. Por isso que nós temos que focar o quanto antes em avançar na infraestrutura para que ali na frente, quando a reforma tributária entre em vigor, o Rio Grande do Sul tenha essas condições de capital humano, que hoje já nós temos um capital humano diferenciado, mas a nossa infraestrutura ainda é precária, para a gente poder estar em condições de poder atrair esses investimentos, né, que o Estado poderá e vai disputar com outras unidades da federação. Então, a infraestrutura, sem dúvida, é um tema muito importante e relevante aí no desenvolvimento. A preocupação que se tem, Afonso e Marcos, vocês lutam pela duplicação da BR-116, e agora nós estamos a pouco menos de um mês ainda do fim da concessão aqui no Polo Rodoviário de Pelotas. O DENIT está preparado? Como é que vocês avaliam isso? Está preparado para atender essas comunidades? Os prefeitos têm colocado nas suas reuniões a preocupação de não ter o atendimento via ambulância, enfim, alguns prefeitos se manifestam dessa forma, outros garantem que vai ter. Como é que vocês avaliam, o que vocês entregam e dizem para a comunidade nesse momento? O primeiro lugar, né, a gente sabe que uma concessão é importante, mas o que prejudicou muitos anos... Uma concessão bem feita, né? Não, preço da tarifa. Perfeito. Nós chegamos ao patamar de sermos os pedágios mais caros do Brasil. Um veículo de passeio pagar R$19,60 numa praça de pedágio e andar poucos quilômetros e pagar mais uma família ir ao cassino, né, e pagar de volta e às vezes gastar quase ou mais em pedágio do que em combustível, um caminhão de transporte sair de Canguçu e ir para o Porto do Rio Grande, ou que saia de Camaquã, ou um transporte que sai de Caxias, como a gente testemunhou. E não é contra uma concessão, uma concessionária, mas é o preço, a tarifa. E eu acho que a grande conquista são duas que nós tivemos. Primeiro, a questão de 6 anos atrás, fecharia 7 anos hoje, nós estávamos praticamente com a BR-116 trecho sul, né, parada, porque tinha 50 milhões de investimento apenas, né, por ano. Levaria 20 anos para fazer a duplicação. Nós criamos a frente parlamentar em defesa da duplicação. Garantimos a duplicação com recursos da bancada gaúcha, que agora, né, dos próximos dias, a gente vai assumir a coordenação da bancada. Trabalhamos a várias mãos, criamos essa frente. O deputado Afonso Reu foi o autor do requerimento e nos tornamos o presidente. Depois, agora já lá no segundo mandato, o deputado Daniel Treziak também ajuda. Hoje temos o deputado Alexandre Lindemeyer também, né, que somos os 3 deputados, cada um de um partido, mas, né, unidos da mesma trabalhar, e outros deputados ajudaram, não são da região, mas nós lideramos esse processo. Hoje, essa estrada tem 85% da obra concluída, mas não teve nenhum centavo de investimento da arrecadação dos pedágios. Isso não está correto, esse contrato. Então, esse contrato tinha que acabar. Um contrato de 26 anos. Claro que vai ter alguma dificuldade, mas está anunciado já há muito tempo, foi feita audiências públicas e os transportadores, os caminhoneiros, porque quase 70% são caminhões, é a nossa economia, é a soja que embarca, é a matéria-prima que chega pelo porto. Então, o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do sul do país, entre aspas, a mais do Rio Grande do Sul, passa pelo acesso ao porto e também por essa rodovia. Por isso que ela foi priorizada. Hoje, nós estamos quase concluindo. Conseguimos no governo Bolsonaro destravar um pouquinho lá no governo Temer, entregamos e agora o governo federal deu continuidade ao atual governo. Isso é muito importante. Entregou agora a ponte do Camaquã, que tinha problema jurídico. Entrou o Exército lá naquele trecho 1 e trecho 2, fez uma parte, ainda faltam praticamente 10 quilômetros, porque o Exército não é vocação para isso. Mas entrou porque tinha uma questão jurídica, mas até isso nós fizemos. Então veja,
Agora, não houve investimento da concessionária porque não era o contrato. Em todo lugar hoje, um contrato, você vai arrecadar, você tem que contribuir na obra, não só fazer a manutenção. Por isso que esse pedágio, ele é caro no valor, mas ele é caro pela questão do retorno. Não houve sensibilização para isso, né? E aí foi passando, é contrato. Nós brigamos, o Marcos Vinícius é testemunho, porque ele também, né, trabalha muito sobre essa tese, e fizemos audiência pública no final do ano passado, e a gente brigou para encerrar o contrato. Abriu uma nova concessão. E alguém disse, mas pode a mesma empresa ganhar, não tem problema. Só que ela vai ter que entrar numa concorrência de preço. Tem um trauma de um tempo que poderia, se o Ministério dos Transportes, se a empresa que faz, né, e aí autoriza o DENIT, nós poderíamos, vamos dizer assim, fazer esse tempo de concessão, e aí temos que fazer um agradecimento ao ministro João Augusto Nardes, Tribunal de Contas da União, com o qual, né, Marcos Vinícius, tratamos muito, o próprio Hernani nos acompanhou em uma ou duas situações, e hoje a gente vai ter, claro, esse tempo, já sabem, inclusive a Viviane, que é a secretária de Transportes, secretária nacional de Transportes, com a qual conversamos bastante, com o próprio ministro, e hoje a gente vai dar a celeridade a maior possível, né, em termos de governo, para fazer a abertura desse novo edital, e aí vai ter uma nova concessão. Esse pequeno tempo, que alguém diz, não, vai durar 2 anos, alguém fez terrorismo também para a empresa seguir, com todo o respeito à empresa, mas se não acordou ao longo do tempo, por que agora, depois de tanto tempo? Então, chega um ponto que, né, é importante essa mudança. Causa algum transtorno, a questão da segurança à vida, né? Veja que os acidentes que aqui davam são bem menores hoje. A estrada que mais causava acidentes frontais com morte, dados da PRF, era a 116. Hoje já não é mais, hoje é a 290 no Rio Grande do Sul. Então, estamos batalhando agora pela duplicação. A duplicação ela melhora muito. Com certeza. A duplicação seria o frontal, né? Com certeza. O frontal não acontece mais. Então, para concluir, hoje, né, ela era uma necessidade, essa luta para encerrar esse contrato, fazer esse novo edital, aí uma nova condição e ter um compromisso de manutenção. E claro que não saiu também porque o governo colocou mais praças de pedágio e um projeto sem resolver os pedágios atuais. Agora vai se resolver por conta que vai ser um novo edital, um novo contrato, e houve um prejuízo muito grande da região por pagar esse pedágio. Muita carga da Serra Gaúcha, do Norte Gaúcho, não veio para o Porto do Rio Grande. Tirou a competitividade do nosso porto. Então agora, com a correção de preços justos de pedágio, com a duplicação das BRs, o desenvolvimento passa, né, a se integrar. E quem foi mais punido? Foi as famílias que moram aqui, que vai ali no Laranjal, né, que sai do Laranjal e vai ao Cassino, de quem vai, né, até Camaquã, que passa pelo Cristal. Então, né, e aí vamos falar da 392. O que a gente colocou lá agora? Que até o deputado Afonso Ran, nós fomos pioneiros há 2 anos e meio atrás, e agora nós pedimos para inserir a duplicação do trecho da 392 de Pelotas até Canguçu e até a bifurcação da 471. Né? Isso faz o quê? Faz com que aquela região, hoje, os maiores acidentes aqui da região estão andando ali, por conta, né, tem alguma coisa de terceira via. Então, o novo edital vai trazer, né, esse investimento. Poderia trazer a ponte de comunicação do norte, São José do Norte com Rio Grande, mas é um valor muito alto, ficaria de novo um pedágio alto. O que a gente falou? Os pedágios são dentro da rodovia 392 e da rodovia 116, trecho sul. Tudo que é investimento e gargalos que ainda necessitam, é isso que pode entrar dentro dessa novo edital de concessão. Só que a gente não tem tanto acesso. Nós não queremos ser surpreendidos, mas nós alertamos, colocamos, e agora vai vir para uma fase, né, que inclusive passa pelo aval do TCU e passa pelo aval da comunidade. Então a gente está resolvendo, após anos de batalha, tem uma frente parlamentar de vereadores em Camaquã que surgiu, de vereadores em outro lugar, uma frente parlamentar da Assembleia Legislativa, a nossa federal, porque inclusive nós mexemos no orçamento. O contorno de Pelotas não tinha rubrica orçamentária. Né? Teve um ano que nós tivemos que buscar no orçamento, eu fiz a emenda, e a gente conseguiu 20 milhões. Então hoje, veja
porque a gente também não valoriza o que tem. Veja os acessos a Pelotas, o contorno de Pelotas para ir a Rio Grande, né? Para escoar a produção. Não tem mais aquelas filas. Isso é desenvolvimento. E a gente conseguiu por força política, por posicionamento, por ter deputados, por ter deputados federais, estaduais, por ter o debate com os prefeitos, né? A mídia, o próprio, né? Aqui, tradição, se engajou. Então é interessante porque você faz uma transformação de situação. Porque se nós tivéssemos ficado parado, talvez tivéssemos 50% dessa obra, né? Pedágios, os pedágios, três correções de pedágio não foram feitas, porque criou um constrangimento que não foi corrigido. 2 e agora teria um terceiro. Parou no R$19,60, senão seria R$24, quase R$25. Veja, como é que alguém vai desembolsar, né, isso do ponto de vista, isso é prejuízo. Isso trava o desenvolvimento. Então, na verdade, esse é um tema importante, mas a gente avançou, né? Sempre depende de posicionamentos do governo federal, mas fundamentalmente é a gente que mobiliza. E aí a gente lidera, mas por conta de representar transportadores, caminhoneiros autônomos, famílias. E eu acho que, eu tenho convicção que essa tem sido uma luta e que o futuro governador do estado, e a gente está aqui diante de alguém que está se colocando com capacidade, com formação, né, que conhece o debate e que abra o diálogo, né, e que forme equipe, como disse, né, que possa trazer pessoas com muita capacidade, mas o Rio Grande do Sul tem que ir para um outro patamar. Tudo que foi feito foi importante, né, e a gente tem condições. E essa região, ela precisa se desenvolver, porque aqui não pode ser um corredor de desenvolvimento, porque Rio Grande vai se desenvolver esse polo industrial, as rodovias começam a ficar competitivas, principalmente em função de pedágio, e está todo mundo mobilizado, né? E precisando trabalhar e gerar empregos. Né? Sobre esse assunto, a tua pergunta foi, né, se haveria risco ou não da manutenção da rodovia, do socorro mecânico nesse período, né? Claro que eu tenho um ranço profundo com a Ecosul. Eu odeio essa empresa, como todo mundo que vive na metade sul odeia. Acredito que seja um consenso aqui na região sul, esse ódio que a Ecosul conseguiu agregar para si por conta desses abusos que a gente viu ao longo desse período. Mas a resposta para isso é muito simples. Como é que a estrada está sendo mantida de Camaquã até Guaíba? Com recurso do DENIT. Como é que a 116 está sendo mantida de Canoas até Novo Hamburgo? Com recurso do DENIT, ou seja, do governo federal. E de Novo Hamburgo até Caxias, e de Caxias a Vacaria, onde começa a 116, da mesma maneira. Esse temor de que nós vamos ficar desassistidos, vamos ficar desamparados, ele não pode continuar. Uma ambulância para transporte de passageiros custa R$350 mil. Só o deputado Afonso Ram coloca isso por ano em emendas na saúde em qualquer uma das cidades. Os prefeitos não podem ter essa preocupação. É uma preocupação que não deveria existir. Olha o que aconteceu quando os pedágios saíram de Eldorado do Sul e Guaíba. A gente viu um sopro de desenvolvimento naquela região. A Aeromote chegou, temos um projeto acontecendo agora que o Hernani Polo ajudou a captar, que foi esse, né, da CMPC, um projeto em Eldorado do Sul com um data center e tantas outras oportunidades se abriram. Se nós tivéssemos ali 3 pedágios como tínhamos, né, um em Eldorado do Sul, outro em Guaíba, e cobrando os 2 sentidos, com certeza a estrutura logística não seria tão favorável para a implantação, para a expansão desses negócios. A gente precisa se livrar dessa concessão. Eu entendo que a gente precisa ter também a compreensão de que tem que ter pedágios para poder ter uma estrada ampla. Em qualquer lugar do mundo é assim. Não adianta a gente se iludir. Seria demagogia. Fazer a manutenção, né? Tem que ter. Agora, eu não posso aceitar essa proposta que alguns deputados, inclusive aqui da Zona Sul, estão defendendo. Foi criada, infelizmente, até uma frente parlamentar em defesa de um novo pedágio para a região sul. Eu não posso aceitar que só a Zona Sul tenha pedágio. Eu defendo um novo modelo de pedágio para a BR-116, para a BR-392. Eu defendo que o governo federal olhe a BR-116 de Vacaria até Jaguarão e entenda que tudo isso faz parte de um mesmo sistema. E não pode somente aqui de Camaquã para baixo, ou de Guaíba para baixo, pagar essa conta. A região com maior fluxo de cargas, de transporte de passageiros, está na Serra e na região metropolitana.
mas o governo federal está olhando só para nós. Essa é a lógica que o deputado Marcos Vinícius coloca, de você olhar de forma global. Porque o grande ponto de uma concessão está no contrato bem feito, que tem que ser um contrato justo, que tem um custo, mas que ele tenha a contrapartida em cuidar da rodovia, em manutenção, em ampliação de terceiras faixas, de duplicação, para você melhorar a infraestrutura. Então, o ponto, às vezes a gente briga com a concessão, tem que brigar por ter um contrato bem feito, um contrato justo e um modelo que seja atrativo, que várias empresas participem, porque aí você tem uma tendência até de reduzir o preço da tarifa. Sem estender, mas, por exemplo, há países, né, como o Chile, que tem horários em que o fluxo de veículos permite tu baixar o valor do pedágio. Um free flow, tu tem essa condição dinâmica, né? Reduz o valor nos horários onde a estrada está mais vazia, para tentar estimular, desafogar, a tecnologia te permite, e tantas outras alternativas. Então, eu sou contrário a um modelo de pedágio que olhe só para a região sul. Isso eu vou me posicionar sempre contrário. E até me indigno muito, Afonso, quando eu vejo alguns deputados que se mostram contrário ao programa de concessão do Estado, e podem ter suas razões para serem contrários, né? Mas que defendem, né, assim, ferozmente pedagiar a metade sul. Infelizmente, tem gente da metade sul tem defendido isso, então é triste demais. Então eu vou reforçar o que eu digo, os prefeitos não precisam ter medo do fim do contrato da Ecosul. Tirar a Ecosul daqui, abrir uma nova concessão que enxergue toda a 116, é dar liberdade para a gente empreender, crescer e se desenvolver aqui nesse canto do estado. Ok. Bom, chegando ao fim, né, desse bate-papo aqui, a gente tem muito assunto para conversar e tem muito para debater e é sempre um prazer conversar e a gente discutir nosso estado, discutir nossa região, né? Mas vai ter outras oportunidades, do Afonso, do Marcos, do Hernani vir aqui. Só umas considerações finais, então, nosso pré-candidato aí a... Bom, eu só quero agradecer o espaço, a oportunidade, né, e cumprimentar pelo trabalho aqui do Jornal Tradição, né, pela abrangência que tem. E deixar uma mensagem a todos, né, que eu acredito muito no nosso estado, no potencial do nosso estado. A minha origem é do campo, lá do interior, e sempre, por onde andei, pelos espaços que eu ocupei, sempre procurei fazer um trabalho com muita simplicidade, mas com entregas, com resultados. E aprendi também, lá, desde criança, com meus pais, uma palavra que eu pratico muito, que é o respeito. Acho que a política, ela não é nada mais, nada menos, não é nada diferente do que numa família, numa empresa. Você tem que ter moderação, você tem que ter equilíbrio. Isso não significa não ter posição, não ter, né, clareza naquilo que precisa ser feito, mas que se faça de forma sensata e equilibrada. E é isso que me move a estar nesse projeto, a me colocar à disposição como pré-candidato a governador, e estou muito motivado pela experiência que a gente adquiriu na vida pública, né, nesses anos todos, para poder fazer um trabalho diferenciado e certamente juntos nós vamos construir essa caminhada, né, e apresentar uma proposta no momento adequado, lá mais adiante um pouco, sobre o futuro do Estado. Então, fico muito feliz pela oportunidade e novamente, em breve, certamente voltaremos a conversar. Muito obrigado. Obrigado, Hernani. Afonso. Não, primeiro agradecer, né, a Dilson por esse espaço, é um espaço importante. Eu acho que a gente tem que dialogar mais, tem que conhecer as pessoas. É uma oportunidade do Hernani, né, falar um pouco da sua experiência, sua vivência, as tuas perguntas, né, o debate que junto aqui com Marcos Vinícius fortalece que a gente possa efetivamente preparar algo que é um plano, né, de ação para o Estado e, naturalmente, colocando o Hernani como um candidato preparado, que está preparado, que está querendo, que tem capacidade, e junto com ele, jamais ele vai estar isolado. E a região, né, tomar esse conhecimento. Começamos aí com os nossos prefeitos da Zona Sul, são 10 prefeitos, 9 vice-prefeitos progressistas, esse debate interno, né, são praticamente 60 vereadores, tem os presidentes de partido, tem os delegados, né, mas também comunicar através da imprensa para a gente ir potencialmente, né, mostrando a disposição do Hernani Polo como um pré-candidato preparado, capacitado e respaldado. Então, os progressistas, por isso a gente está tirando um posicionamento de que a candidatura própria ela é importante e que nós vamos, né, trabalhar esses próximos dias justamente para o fortalecimento
de uma candidatura progressista. Hoje tem o pré-candidato, né, que é o nosso presidente, né, o Kovács Filho, Exato. e tem a candidatura do Hernani. E é importante trabalhar, tirar esse posicionamento e justamente, né, definir ao longo dos próximos dias, março, abril. Já tem uma definição. Exatamente. Então, como vice-presidente do partido e deputado federal, mas como um cidadão, como, né, aqui da região que tem um vínculo, aqui Pelotas, cidadão pelotense, uma vida toda aqui, e esse, né, conjunto de ações que a gente tem de interação com a região é muito importante, né, e queremos agradecer essa oportunidade de ver, né, que a gente tem, né, gente com capacidade para trabalhar um projeto a governo, né, como governador Hernani Polo para o governo do estado do Rio Grande do Sul, uma pré-candidatura, né, e é isso que a gente veio aqui fazer regionalmente e está tendo a oportunidade com vocês aqui do Jornal Tradição. Muito bem, agradeço essa oportunidade, mais uma vez, como o Afonso disse, acho que a gente tem o melhor quadro, o melhor nome para essa eleição que nós vamos enfrentar e não tenho dúvida que está aqui, diante de todos nós, que é o Hernani Polo, o cara que mais conhece o Estado fisicamente e conhece a máquina pública. Ok. Bom, gente, Estou com água na boca aqui de ver a melancia de Pedro Osório. Que é a melhor do... Que linda foto, hein? Segundo o prefeito, é a melhor do mundo. Gente, bonito, então, bonito. mais uma vez agradecemos o Hernani Polo, pré-candidato a governo do estado do Rio Grande do Sul, deputado estadual, o deputado federal Afonso Ram, o Marcos Vinícius, deputado estadual também, o pessoal do PP, né, e a todos que estão aqui também, né, no Jornal Tradição, a toda a equipe técnica aqui, assessores, pela essa visita, e desejamos que o jornal está sempre à disposição também, precisar sucesso na caminhada, né, estamos sempre à disposição para falar do nosso estado e falar da nossa região. Muito bem. Pessoal, então ficamos por aqui com o Tradição Entrevista, até o próximo programa.